Seja bem-vindo à Teologia EATRI, Teologia para a Vida. E olha só, parece que a Xuxa Meneghel, a rainha dos baixinhos, né? Você deve conhecer muito bem, afinal de contas, a maioria de vocês tem mais de 40 anos aqui no canal. Parece que ela teve uma grande ideia depois de ver o pastor Silas Malafaia fazendo um certo comentário. Eu quero ler a notícia com vocês e fazer alguns comentários em cima do comentário da Xuxa. Muito comentário, né? Bom, a gente tem aí um grande problema, né, agora. O mundo começou a atacar diretamente a verdade, né? Agora tá virando guerra, né? E já virou guerra, na verdade. E daqui pra frente, como a gente fala, daqui pra frente é só pra baixo, né? É só pra trás. E, bom, isso é preocupante de certa forma. Né? De certa forma é um alívio também, porque a gente está vendo se cumprir aquilo que a Bíblia fala. Então, é preocupante e é um alívio ao mesmo tempo. Mas vamos ler a notícia, que tem alguns pontos aqui interessantes para a gente falar. Antes de ler a notícia, olha só que eu botei aqui. O nosso estudo de escatologia básica está praticamente fechado já, está quase pronto. Eu devo gravar a introdução agora, ainda em abril, e soltar aí alguns estudos já em maio aqui na área de membros, tá? Então a gente vai falar sobre vários aspectos da escatologia básica, inclusive sobre o inferno, que é o tema tão temido pela Xuxa. Eu já até recomendo a Xuxa que seja membro do canal para ela assistir o escatologia básica e ficar um pouco mais tranquila em relação aos medos dela. Não, né? Não vai ficar mais tranquila, vai ficar mais preocupada ainda. Mas tá pronto já, tá pronto. E depois eu vou fazer um vídeo sobre os dois estudos que vão entrar, são estudos grandes aqui no canal, tá? A notícia que eu achei tá no Gospel Mais, né? E eu não sei se esse é o melhor site, eu sei que esse foi o site que eu achei, que não fala sobre bolsonarismo, sabe? Porque o restante da internet colocou assim, Xuxa fala mal do inferno e bolsonaristas atacam ela. Tipo, ridículo, né, colocar essa chamada. Esse site aqui foi um site que não falou de política, ele falou sobre a notícia. Eu acho que isso é importante, né? Xuxa se revolta com a pregação de Malafaia sobre o inferno e propõe reescrever a Bíblia. Reescrever a Bíblia, hein? Eu acho interessante esse negócio de reescrever quando você tem medo de alguma coisa, porque se você tem medo do inferno, por exemplo, ou se você não acredita que o inferno é assim, a Xuxa não acredita que o inferno seja assim, você não precisa reescrever nada, entendeu? Você não acredita, tudo bem. Eu não acredito, por exemplo, que exista os Exus, não acredito neles, né? E nem por isso eu vou lá na religião deles mandar eles reescrever o livro deles, ou mandar eles parar de fazer isso, sabe? Eu acho que quando você está com muito medo, porque você está sentindo aquilo se aproximar, aí você começa a tomar decisões esquisitas como essa. Então será que a Xuxa tem medo do inferno porque ela tem medo de ir para o inferno e com isso sofrer tudo que a Bíblia fala? Ou será que ela não acredita no inferno? Entendeu? Então, ela acho que a Xuxa tem que pensar a raiz do medo dela, porque reescrever a Bíblia não vai acabar com o inferno. Reescrever a Bíblia não vai ocultar o inferno, o sofrimento eterno que as pessoas vão sentir lá. Então isso acaba, sei lá, virando um ataque à fé cristã, diretamente à fé cristã. Mas vamos entender o contexto, né? As declarações do pastor Silas Malafaia, o Silas Malafaia que fez ela fazer esse comentário, sobre a Bíblia condenar ao inferno aqueles que rejeitam o ensinamento bíblico e praticam atos XX com outras pessoas do mesmo X, instigou toda a ira da apresentadora Xuxa Meneghel, que propôs reescrever a Bíblia. Então o Silas Malafaia falou aí a verdade sobre esse tipo de relação que é tão comum hoje no mundo, e realmente a Bíblia condena esse tipo de relação mesmo, e a Xuxa ficou com raiva, né? Aí aqui embaixo tem um tweet dela, ó. Aqui, ó. E aí o Caio Fábio tá aí no meio, né? Caio Fábio, ele é a besta do Brasil, sabe? Besta no sentido besta religiosa, não tonto, tá? E o Caio Fábio tem levantado muitos inimigos da fé cristã, tá bom? Ele tem provocado isso. E eu acho, assim, eu acho muito estranho quando eu vejo crentes defendendo o Caio Fábio. Tá? Para mim, talvez nem sejam crentes, né? Porque o Caio Fábio tem feito umas declarações preocupantes sobre o Brasil, sobre a teologia. E esses comentários do Caio Fábio são refletidos nesse tipo de comportamento aqui, que você tá vendo da Xuxa Meneghel. Ela comentou o seguinte, ó: hipocrisia, isso se chama.
Parece uma índia falando, né? Uma indígena, né? Ninguém pode julgar ninguém. E se seguirmos a Bíblia, vamos apedrejar, matar tanta gente, sei lá. Tá na hora de reescrever a Bíblia. Será que faz sentido o que a Xuxa falou? Se seguirmos a Bíblia, vamos matar e apedrejar alguém? A primeira declaração que a gente viu da Xuxa já demonstra que ela não sabe nada sobre a Bíblia, nem sobre o cristianismo, né? Então, para você, Xuxa, que tem medo do inferno, que acha que a Bíblia ensina isso, um dos maiores ensinos da Bíblia é ame a si mesmo, ame o seu próximo como a si mesmo. E o Antigo Testamento, e Jesus ressalta isso lá no Sermão do Monte, ensina a amar o seu inimigo. Então, não. A Bíblia e o cristianismo não ensina a apedrejar e matar tanta gente, não. Isso foi praticado, né? Isso foi praticado pelo catolicismo, mas a Bíblia não fala para fazer isso. O catolicismo, quando fez isso, Xuxa, não estava obedecendo a Bíblia. Aliás, o catolicismo não obedece à Bíblia, né? Para eles, a verdade deles é a verdade que eles acham lá. Enfim, então a Bíblia, Xuxa, você tem medo do cristianismo, a Bíblia não manda você matar ninguém. Pelo contrário, ame o seu inimigo, ajude o seu inimigo, tá? Então a gente vê aí que, cara, que tipo de influência a Xuxa tá sofrendo para ir nas redes sociais e falar uma besteira dessa. Tem que ver de onde veio. A primeira declaração dela, na verdade, é essa aqui, ó. Hipocrisia, isso se chama. A Índia Xuxa, né? Ninguém pode julgar ninguém. Quando você julga o pecado, você não está julgando a pessoa, entende? Você julga o pecado, ó, isso que o Silas Malafaia falou, é pecado mesmo, tá? Quem pratica isso vai para o inferno, sim. A Bíblia fala isso de Gênesis Apocalipse, ela condena isso. Porém, se essa pessoa se arrepende, crê em Jesus de verdade, ela vai abandonar esse pecado, entende? Então, julgar o pecado é bíblico, você tem que falar, isso é pecado, tá? Assim como fizeram com a Xuxa durante muito tempo, né? Falaram que ela estava pecando quando fez aquele filme com uma criança, ela não fez mais, né? Acho que ela não quer mais fazer isso. Então, isso é julgando o pecado dela, foi pecado aquilo que ela fez. Né? Então, julgar o pecado é correto. Se vocês não fizerem isso, ninguém vai se arrepender de nada, porque eles não sabem o que é pecado. Aliás, eles sabem, né? Mas não tem ninguém falando para eles que isso é pecado. Agora, esse papinho aqui do Deus que é só amor é bem antigo no liberalismo teológico, né? É bem antigo. E ele volta com tudo. Quando a gente acha que o liberalismo acabou, sumiu, ele volta, né? Na verdade, o liberalismo ele vai tentar acabar com o cristianismo no Brasil, começando pelas igrejas, né? Por esses influencers aí que acreditam em pessoas como a Xuxa e vão para a igreja fazer uma escola dominical ou pregar um sermão. Eu acho que mais do que nunca agora a gente tem que ter cuidado com quem está lá na frente da igreja, porque isso aqui já está dentro de muitas igrejas e não pode, né? Essa influência não é cristã, não é sadia para o meio cristão. E aí ela continua comentando, ó, tá na hora de reescrever a Bíblia, né? Não tá na hora de reescrever a Bíblia. O Velho Testamento, Bíblia e palavra final, Velho Testamento, Bíblia e a palavra final, cheia de amor e tirar todo o ódio que está claro nessas palavras na Bíblia. Deus é amor, né? Tipo assim, se você reescreve a Bíblia, que base você vai ter para falar sobre o Deus da Bíblia, se você tirou ele de lá, entende? Então essa é uma heresia bem antiga, né, que a gente chama de marcionismo, que visa tirar o Deus da Bíblia, né? E isso apoia muito a ideia que eu vou tratar aqui, ó, em escatologia básica, sabe, ó, sobre esse anticristo aqui, ó. Por quê? A ideia de reescrever a Bíblia, ela é antiga, né? Marcião quis reescrever a Bíblia. E o gnosticismo é o grande Deus desse século. E nós já tratamos sobre isso quando falamos sobre a religião da mãe. Tá aqui, ó. Tá pronto aqui para vocês assistirem, tá? Isso é importante para entender escatologia e é importante para entender por que essa declaração da Xuxa sobre a Bíblia e sobre Deus está demonstrando que nós já estamos vivendo um contexto final e escatológico, tá? Esse Deus que precisa ser retirado. É estranho, né, Xuxa? Se eu fizesse assim com você, né, Xuxa? Eu não gosto de você disso, mas eu gosto de você disso. Como é que eu vou te dividir no meio para ter só a parte que eu gosto de você?
Entende? Isso é hipocrisia. Isso não é amor. Eu não amo você de verdade se eu não te aceito do jeito que você nesse caso, né? E se eu falo assim, eu não quero isso de você, só quero isso. Né? Isso é a mesma hipocrisia que ela está demonstrando aqui quando fala que vai reescrever Deus. E aí ainda coloca Deus como se fosse uma mera história, né? Olha, vamos editar a Bíblia porque a história está errada. Isso é esquisito, né? Demais esse pensamento. Enfim, tem um monte de problemas aqui. E aí ela vai completar, né? Não ame o próximo. E não importa o SSS, né? O XXX. É óbvio que atos doentios e sempre será crime e tal. Então, olha só. Cara, esse povo do mundo é tolo demais. Eles se contradizem, né? Se não importa o XXX, como é que ela vai fazer separação entre bichos e crianças? Não importa. Talvez ela não saiba o que ela tenha comentado. Tá? Vamos supor que ame o seu próximo e não importa o que ele faça. Esse planeta vai virar o inferno. Vai virar o inferno. Não importa. Beleza. Não importa mesmo? Você tem certeza que não importa? Claro que importa. Você mesmo demonstrou isso no comentário. Então, cara, é muita hipocrisia, né? É muita gente que fala de teologia sem estudar, sem querer saber o que a Bíblia fala. Acho que o maior proveito desse vídeo aqui, da notícia da Xuxa, acho que pode ser isso aqui, ó. Você não pode ser igual a Xuxa, igual o Caio Fábio, sabe? Estude a Bíblia, creia em Deus, não tenha medo do inferno. Não tenha medo do inferno porque você crê em Jesus, você não precisa ter medo do inferno. Agora, se você fala que acredita em Jesus e pratica o que a Bíblia condena, cara, você está condenado. Não tem o que falar pra você. Entendeu? Você tem que abandonar isso ou lutar contra isso, senão você vai pro inferno. Essa é a verdade, né? Não importa a opinião do Caio Fábio, não importa a opinião da Xuxa Meneghel. Se essas opiniões estão contrárias ao que a Bíblia fala, não importa. Você não tem o que aproveitar desse povo, entendeu? O melhor para esses casos aí, como o Caio, como a Xuxa, é não ligar pro cristianismo, sabe? O cristianismo que não ensina a odiar o seu próximo, ele não ensina você a matar ninguém, né? Uma criança. Mas já que essas pessoas não aceitam, o ideal é que elas procurem suas religiões e vivam lá nas suas religiões, né? Mas isso aí tá virando um atentado contra o cristianismo, infelizmente, né? Claro que nós hoje acabamos virando reféns da história do cristianismo no mundo por causa do catolicismo, mas nós não somos eles. Entende? Eu acho que seria bom que esse povo estudasse melhor para falar esse monte de ladainha aí. É isso que eu acho aqui que dá para aproveitar da notícia da Xuxa. Eu vou continuar gravando aqui. Você tem um monte de vídeo para ver no canal. Em breve a gente se fala mais. Fica com Deus. Tchau.